Olá, boa noite, pessoal. Acho que deu certo agora, não deu? Eu tava meio encrencada aqui com a tecnologia. Vou esperar alguém acenar pra eu confirmar. Vou deixar uma musiquinha pra gente. Ah, agora eu não posso te atender. Ele saiu. Joga aí, então. Deixa encostadinho pra gente ver. Ótimo, obrigada. Eu sou Ludmila, obrigada. Oi, Thelma. Que bom que você chegou. Sinal de que tá dando certo. Eu tive uma dificuldadezinha aqui na troca de conta para acessar pela conta da Casa Girassol. E a gente já tá super na hora, né? A gente espera um pouquinho mais, Thelma. Você gostaria que iniciasse pontualmente? Eu acho que a gente deve começar, porque já está sendo gravado, né? Quem vai assistir depois fica esse momento assim meio parado, fica ruim, né? Então vamos lá. Podemos esperar mais um pouquinho. Tá bem. Deixa eu aproveitar para dar a dica. Deixa eu aumentar o som aqui, olha. Essa música que tá rolando é muito linda. Ela se chama Gratidão. A cantora é Marie Gabriela. E é uma mensagem, assim, do Deus Criador pra gente, dizendo o quanto Ele está disponível para nos ajudar, esperando só o nosso chamado. Depois nos comentários a gente deixa esses registros, né? Os links para tudo que for dito aqui. É linda assim. Agora acabou. Por que o mundo bíblico, a nossa formação em teologia, não tem um recurso? Muito bem. Eu estava num ritual, vamos dizer assim, que eu costumo fazer, né? Antes de me preparar para esses momentos. Porque durante o dia, quem tem criança vai me entender, a casa cheia, né? 3 crianças circulando, cheias aí de energia, de atividades, a gente não consegue. Ah, hoje é o Dia Nacional de Ação de Graças, é mesmo. É mesmo. A música combinou, então vai ficar bem reforçado esse link aí no final. A gente não consegue muito parar para esse momento assim, de meditação, de concentração, não consegue o silêncio, né, necessário. Então eu estava ali fora agora e eu queria compartilhar isso com vocês, porque o que eu venho dizendo, né, a mensagem que eu venho trazendo assim através da Ecos, o que essa missão, né, que chegou até mim, ela fala muito de uma defesa, né, da mãe natureza, de uma tomada de consciência sobre o nosso estar aqui no mundo, sobre a nossa relação com o todo que nos cerca. E aí eu sempre peço licença, sabe? Então eu estava lá, eu descalça, piso na terra e tenho essa conversa mesmo com esse ser vivo, né? Que a nossa mãe terra é um ser vivo, pedindo a ela, olha, hoje vou mais uma vez falar assim em sua defesa, em seu nome, né? Então me inspire, o que é que você quer que seja dito, o que é que essas pessoas precisam ouvir, como é, né? Quais são as palavras certas para que essa consciência chegue a mais pessoas. E aí eu me sinto mais à vontade. A gente tem que lembrar sempre disso, né? De pedir essa permissão
e essa iluminação do alto. Então, acho que podemos começar, tudo bem? São 36 já, né? Então, vamos lá. Continuando, né? Um pouco disso que eu vinha contando aqui, que é algo muito pessoal, né? Como eu faço, assim, uma preparação para estar, assim, inteira neste momento, pelo menos o máximo possível, que eu dou conta no momento. Tem algo que eu gosto de fazer também, que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque da mesma forma que eu aprendi e foi útil para mim, talvez esse aprendizado seja útil, né? Para mais alguém, talvez faça sentido para mais alguém. Então, com os 2 pés no chão, eu coloco as minhas mãos assim, fechadas, sobre a cabeça, e eu vou fechar meus olhos, né? Quem quiser observar para ver como é que é, ou vai fazendo juntos. É um trabalho de grande responsabilidade, né? Quando a gente vai falar para outras pessoas, porque a nossa palavra, ela tem poder. Então, esse exercício aqui é pedindo a Deus que não seja a Ludmila falando as ideias dela, né? Que não seja o meu ego se manifestando com vaidades, com orgulho, mas que eu possa, nesse momento, me esvaziar de mim e ser preenchida pelo meu eu superior, ser preenchido pelo Divino Espírito Santo de Deus. Então eu peço essa permissão que o Divino Espírito Santo invada o meu ser, e com o meu corpo eu faço esse movimento de descer as mãos e subir enquanto eu respiro profundamente, trazendo mesmo essa energia do alto e me esvaziando de mim. Eu peço a Deus, neste momento, que eu possa ser usada como canal, que a mensagem seja aquela que Deus queira pronunciar às pessoas que nos assistirem, tanto ao vivo quanto depois. Eu me coloco à disposição e a serviço dos planos divinos e me sinto muito honrada por essa oportunidade, por essa confiança. Então, eu já agradeço a equipe da Casa Girassol. Foi de uma extrema confiança me chamar para essa partilha. Não sou uma estudiosa, como eu disse para as meninas, não sou uma estudiosa do Evangelho Espírita, mas tenho muita afinidade, muita simpatia por tudo que já vivenciei, tudo que já aprendi neste caminho. E o que eu estou aqui hoje talvez seja um outro olhar, para um outro ponto de vista, e a gente vai se complementando. Então, gratidão enorme. Agora preenchidas com muita sabedoria, que o meu eu superior possa contar para vocês o que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu estou aqui, por que, afinal de contas, que me convidaram. Eu sou Ludmila Brito, eu sou fundadora da Ecos. A Ecos é um negócio que nasceu em plena pandemia, num movimento de olhar para dentro. Então eu vou contar essa história rapidamente, mas é porque eu também penso que pode inspirar outras pessoas. Eu acredito que essa pandemia trouxe um desejo ou uma possibilidade de mais pessoas estarem olhando para dentro, né, para as coisas que no mundo das coisas parecem menores, né, mas que talvez no mundo real sejam as coisas mais importantes. E aí aquela pergunta, né, do que é que eu vim fazer aqui? Né? Já que nós estamos neste momento de recolhimento, em que as conexões externas estão limitadas, em que todo esse barulho está mais quieto do lado de fora, surgiu essa oportunidade de olhar profundamente dentro de mim e perguntar o que é que eu vim fazer aqui. E aí tem uma música que é a coisa mais linda, também deixarei referência, que o trechinho dela fala assim, ó, Remember why you came here. Remember your life is sacred. Então, tá dizendo que para você se lembrar do que é que você veio fazer aqui, se lembrando que a sua vida é sagrada. E eu vejo que grande parte de nós vive sem se lembrar disso.
E aí as pessoas muitas vezes falam que estão em busca, né, de um propósito de vida, de uma missão de alma, estão buscando, estão querendo descobrir, e tem vários recursos, né, e várias técnicas e terapias e meditações, e vários caminhos, né, para chegar a isso. Mas eu particularmente acredito muito no que eu vou dizer agora, que a gente precisa apenas lembrar. Então que talvez o exercício seja de parar mesmo, de silenciar essa mente, né? Maioria do tempo muito turbulenta, e deixar nossa alma nos contar, porque a gente já sabe, a gente veio fazer algo e a gente estava muito convicto disso quando veio, senão não viria. Então nós estamos aqui para realizar algo, e aí nesse véu do esquecimento que a gente vive, isso ficou para trás. Então como é que a gente pode se lembrar do que nós viemos fazer aqui? Então remember. Oi, filha. Desculpa, pessoal, deu um barulhinho ali que me assustou. Então, como é que a gente pode se lembrar disso que a gente veio fazer aqui? E aí, eu me lembrei. Graças a Deus. E nunca é cedo ou tarde demais, né? Sempre é a hora certa. E aí, todas essas ideias que eu venho disseminando hoje sobre regeneração planetária, sobre sustentabilidade, sobre reconexão amorosa com a Mãe Terra, elas começaram a brotar, né, a fluir em mim de uma maneira muito intensa, como assim uma tempestade, mas uma tempestade boa, né, um fluxo muito positivo de energias muito fortes, mas eu sei que de um estalo nasce uma ideia, e quando você pisca o olho já tem um projeto acontecendo e você já está atuando daquela maneira no mundo. Então a Ecos veio assim, nesse intuito de trazer expansão de consciência. Ecos significa expansão, consciência, origens do ser. Essa é a nossa sigla. É claro que o Ecos também está falando de algo que ecoa lá de longe, né? Algo que os nossos ancestrais faziam muito bem, que nós, homens e mulheres modernas, nos esquecemos, mas também tem esse sentido de reconexão e dessa expansão para algo maior. E quando a gente fala disso, não é somente do ponto de vista espiritual, porque não é o exercício do meu negócio, né, cuidar dessa área. Para essa área existem outras pessoas com essa missão, né? Então eu me entendo como alguém que possa fazer um link entre essa espiritualidade, que expande a consciência sobre quem nós somos, sobre o nosso papel, e uma ação muito prática, né? Uma coisa muito mão na máquina, tá, gente? Não vai cair, não. Então, pessoal, é o seguinte, como é que nós, seres humanos, estamos ocupando este planeta que nos foi dado de presente? Então, vamos entender que nós temos algumas casas, né? Que a primeira casa é esse nosso corpo físico, né? Onde a nossa alma habita. E aí já faço a primeira pergunta, como é que nós estamos cuidando? Como é que a gente está se conectando com essa casa, né? Essa conexão está sendo saudável. Nós temos uma segunda casa, que é o nosso lar, né, que é onde habita a nossa família, né, esse presente que Deus nos deu como uma escola, né, de crescimento. E como é que nós estamos cuidando disso também, né, dessas relações, desse ambiente. E temos uma casa enorme, onde todos nós estamos dentro, que é esse nosso planeta Terra, nossa amada Mãe Terra. E eu vou aproveitar esse gancho para dizer assim, que é muito interessante a mudança que acontece dentro de nós quando a gente consegue expressar esse termo, Mãe Terra, quando a gente consegue chamar o nosso planeta de mãe, porque aí a nossa relação passa a ser uma relação de amorosidade, uma relação que eu diria até de veneração, uma relação de respeito, né? Uma relação de honra, uma relação de gratidão, porque são esses sentimentos que, de um modo geral, né, em relacionamentos saudáveis, a gente nutre pela nossa mãe, né? Um sentimento de pertencimento, de ser filho. Então, se eu passo a olhar para o meu planeta como uma mãe que me nutre, que provê tudo que eu preciso para a minha sobrevivência, para eu poder estar aqui enquanto raça, né, enquanto humanidade, a minha relação com ela tem que mudar, né? Então, as minhas atitudes em relação a esse planeta, que é a minha mãe e a mãe de todos, nesse sentido assim, metafísico, né? Ela passa a ser diferente. Então, eu passo a agir com um pouco mais de consciência a cada escolha, né, que eu fizer.
Então, vou voltar aqui um pouquinho pro roteiro, para a gente não se delongar muito, né, nas nas inspirações, assim, que vão surgindo. E aí, pessoal, estando neste lugar, né, de cuidar dessa mãe terra, tem uma palavrinha, que aí já vou entrar um pouquinho só, assim, numa parte mais técnica, mas eu quero compartilhar com vocês, que fala de regeneração. O que é essa regeneração planetária, que tem se tornado uma palavra, assim, muito da moda? Até um tempo atrás, ouvíamos muito, e ainda ouvimos, mas era ainda mais forte, o termo sustentabilidade. Por quê? O ser humano ganhou de presente este planeta, já habitado por vários outros seres, né? Vários outros reinos, assim. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E aí viemos nós, né? O reino humano. E tudo muito equilibrado, tudo muito perfeito, como é a criação de Deus. Em um determinado momento, ou ao longo da história, o homem começou a sentir-se superior a tudo isso, né? Então, tudo aquilo que tinha um desenho muito perfeito passou a sofrer a interferência de um desses reinos, que fomos nós. A gente começou a achar que a gente saberia fazer melhor do que o Criador, né? E começamos a interferir no modo de funcionamento de um tanto de coisa, principalmente quebrando algumas leis de respeito, de relacionamento com os outros reinos. Então, quando o ser humano ele deixa de olhar para a natureza como o ser inteligente, como o ser superior, né, que sabe de todas as coisas, e se coloca neste lugar, não, eu que sou, é o ser humano que é o inteligente, que tem maior desenvolvimento, então nós, com essa inteligência, decidimos dominar os outros seres. E essa vem sendo a nossa relação, né? Uma relação de dominação, uma relação de sobreposição em relação à natureza, em relação aos animais, em relação a todos os outros seres, aos minerais. Então é essa política, né? De que o ser humano, por ser superior, ele tem direito, né, a fazer isso no nosso julgamento. Então, esse entendimento, assim, de que a natureza, ela está aqui para nos servir, né, que ela está aqui como fonte de recursos para os homens, talvez precise ser revista. Talvez a gente precise começar a pensar que nós estamos todos aqui para conviver, né, para conviver numa comunidade cooperativa, onde todos têm o seu papel fundamental. Quando a gente pensa na nossa relação bem próxima, assim, com as árvores, né, e hoje eu já até divulguei, nós vamos fazer um plantio dia 6 de dezembro, já vou aproveitar a oportunidade de fazer o convite. Quem tiver interesse em plantar árvores, dia 6 de dezembro a Ecos estará junto com alguns parceiros nesse movimento. Nós vamos plantar algumas árvores lá no Parque Jacques Cousteau. É um movimento voluntário e muito gratificante. Então, quem quiser, só me mandar mensagem que vai ser muito bem-vindo. É um ótimo legado, né, para se deixar. Mas então, pensando nessa relação nossa bem próxima, assim, com as árvores, vamos imaginar o seguinte. Uma espécie não sobrevive sem a outra, né? Vamos pensar em termos do que a gente aprendeu na escola, assim, bem basicão. As árvores, elas retiram o gás carbônico, não é isso? Da atmosfera. E através da fotossíntese vão transformá-lo em oxigênio. Nós vamos respirar esse oxigênio vital para a nossa sobrevivência e vamos eliminar gás carbônico. Se um desses dois deixa de cumprir este papel, a gente já fez uma desarmonia. Se um desses dois vai lá e tenta suprimir essa outra parte, nós estamos em desarmonia. Então, não faz sentido, né, a gente olhar com superioridade se essa relação de codependência ela é muito clara, né? Em termos biológicos, ela é muito, muito evidente. E então, que inteligência é essa que está suprimindo florestas, que está desertificando solos, que está poluindo as águas, que está gerando poluição atmosférica e como consequência disso um excesso de gás carbônico e consequência disso o aquecimento solar. Então é hora da gente rever essa inteligência e recuar num movimento de muita humildade e dizer assim: realmente, né, a natureza é perfeita do jeito que é. E a minha correção de rotas, enquanto espécie, talvez seja copiar o que eles fazem. E aí a regeneração entra aí. A regeneração entra nessa atitude em que
Antes eu fazia um dano, né? A humanidade no seu progresso e na sua vida moderna veio fazendo danos, né? A natureza causando danos. E aí, atitudes sustentáveis eram para chegar aqui, olha, nessa exata medida assim, do equilíbrio. Então, o dano era X, as atitudes sustentáveis eram desse mesmo teor, desse mesmo peso, ficava equilibrado. Isso que a gente chamava de sustentabilidade. Só que, ao longo dos anos, esses estragos foram ficando muito sérios, foram ficando muito graves. Esse buraco foi ficando muito grande, essa ferida foi ficando muito feia, muito maltratada. Então, agora, o que a gente precisa fazer é um plus. A gente precisa gerar um saldo positivo, cá para o alto. E é essa atitude que a gente chama de regeneração. Regeneração no sentido exato de cura. Igual uma mãe que vai lá curar a ferida do filho, sabe? Que a gente vai lá colocar uma pomadinha, que vai colocar um curativo e que vai lavar. Então, a gente tem que fazer algo para mais, uma atitude com sobra. Fazer só para cumprir a tabela aqui do equilíbrio já não é suficiente, a gente já não tem tempo, nós perdemos esse time. Durante muito tempo, a gente conseguia ainda manter esse jogo, mas agora não, o estrago ficou tão grande que se a gente não mudar radicalmente a nossa forma de olhar para a natureza, a gente não vai conseguir essa regeneração. E se a gente não consegue essa regeneração planetária, sabe o que acontece, gente? Nós não vamos conseguir habitar aqui mais. Então é por amor a nós, é por amor ao próximo, é por amor à natureza, é por amor a Deus que a gente precisa dessas reflexões que a gente está trazendo hoje. Então, eu posso ser uma pessoa muito espiritualizada e estar no caminho do bem, e estar fazendo várias coisas boas, mas talvez se eu não tiver despertado ainda, e não é por mal, porque a gente não aprendeu isso, mas se eu não tiver despertado ainda para essas atitudes de regeneração para com o meu planeta, talvez não tenha nada mais importante a ser feito no momento. Ao meu ver, né, parece pretensioso, mas para mim essa tem que ser a pauta do dia para todo mundo. Por quê? Se a sobrevivência depende de uma qualidade de ar, de uma qualidade do solo, de uma boa qualidade das águas, e se isso tudo está ameaçado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar como é que eu vou corrigir isso, porque senão não adianta eu desenvolver politicamente, economicamente, eu aprender várias coisas e me tornar um grande conhecedor de vários assuntos, se a gente não vai poder ficar aqui mesmo, né? Se esse ar vai estar irrespirável, se a temperatura na Terra não vai permitir que a vida aconteça. Então, assim, essa deve ser, sim, a pauta do dia, e não sendo delegada somente para instituições, né? Então, não é só o governo que tem que pensar sobre isso, ou ONGs ambientalistas. A gente quer tirar esse assunto da bolha, sabe? A gente quer essa fala que assim, mas esse pessoal que gosta desse assunto, né? Os ecochatos, os ambientalistas. Então, vamos tirar o assunto dessa bolha, porque não são só eles que estão ameaçados. Todas as espécies, todos nós estamos. Então, a gente tira esse assunto dessa bolha e traz para o nosso dia a dia. Então, a missão da Ecos é muito essa. Falar assim, olha, como é que você, ser humano, está usando esse espaço que lhe foi concedido? O que você vai deixar para a futura geração é melhor do que você encontrou? O seu legado vai ser positivo? Qual foi a sua contribuição para esse planeta? E a gente não tem isso muito claro, gente, em coisas menores, assim, né? Eu vou participar de um grupo de estudos, eu quero sair dali melhor do que eu entrei, mas eu quero também ter contribuído para que as outras pessoas saiam melhores, né? Eu tenho que deixar minha contribuição. Na minha família, né? Assim que eu penso, que eu posso estar contribuindo, que eu posso estar ajudando. E em relação ao nosso planeta, em relação às nossas atitudes, em relação a esse meio, né? Esse ecossistema, assim, do qual a gente faz parte. E aí, uma sugestão, né, que a Ecos traz, porque senão a coisa fica muito abstrata, né? Então a gente tenta trazer algumas soluções assim palpáveis de como é que eu posso colocar o pé nessa trilha, como é que eu posso começar esse caminho de maior conscientização, sem nenhum medo de dizer que pode parecer pequeno, mas não é. Porque mais importante que o gesto é a energia que aquilo está trazendo, é a consciência que aquilo está trazendo. Então, como sugestão, a gente vem trazendo assim, fortemente a ideia de compostagem doméstica. Por quê? Um ser humano moderno, né, tecnológico, espiritualizado e que não sabe cuidar do seu lixo, que não dá conta de fazer o mínimo, me parece tão básico, né, eu cuidar do resíduo que eu gero. E a grande maioria das pessoas nunca parou para se preocupar com isso, porque a gente não aprendeu isso, né? A nossa cultura, ela nunca nos ensinou
a olhar para esse resíduo como uma fonte de problema. A gente vem fazendo como sempre fizeram, né? A gente vem dia após dia ensacando todo o nosso lixo misturado, aquela meleca num saco preto e colocando na rua. E a gente ainda fala assim, joguei o lixo fora, né? Pergunta pro marido, já colocou o lixo para fora? Aí, gente, ninguém para pensar que não existe fora. Que fora é esse? É fora de onde? Talvez seja fora da sua vista, né? Você não tá vendo mais. Seja fora ali do seu quintal, foi recolhido da sua rua. Mas esse lixo, ele está indo pro quintal de alguém. E, de fato, existem comunidades que vivem, né? Próximas a lixões, a aterros. Mas, independente disso, ele continua aqui dentro, olha. Imagina aqui o nosso planeta. Eu tirei daqui e pus aqui, que diferença que faz? Então, não existe jogar fora. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas questões, poxa, é mesmo? Para onde que vai isso? Né? Como será que isso... Qual que é o próximo passo? Porque eu tirei o problema da minha casa e todo mundo vai concordar comigo que é um problema, né? Ocupa espaço, fica fedorento, é incômodo. Aí você tirou o problema da sua casa, mas o problema não está resolvido. O problema ele está começando ali, porque você jogou tudo misturado. Então, uma boa solução, um bom começo para esse caminho de reconexão amorosa com a Mãe Terra, talvez seja esse, né? Seja esse cuidado com o resíduo que você gera. Então, eu não quero sair daqui deixando uma montanha de lixo para os meus filhos. Eu quero sair daqui deixando uma área reflorestada. Então, como é que eu começo esse caminho? A compostagem doméstica, ela resolve uma boa parte desse problema, por quê? O que é essa compostagem? Mais da metade do lixo doméstico que as famílias produzem, ele é resíduo orgânico. Então, resíduo orgânico são as sobras da nossa cozinha, certo? De um modo geral. São 52% resíduo orgânico. Então, se a gente conseguir dar conta de resolver este resíduo orgânico dentro do nosso ecossistema, né, da nossa residência, a gente já vai estar eliminando, diminuindo aí metade do que vai para uma gestão pública, né? Do que vai para os aterros, do que vai para os lixões. E aí, como que eu posso resolver isso na minha casa, no meu dia a dia, sem ser algo surreal, assim, que vai me dar muito trabalho, que eu vou gastar muito, nada disso, de maneira muito prática, muito funcional. Eu vou pegar esse resíduo orgânico, que antes eu colocava lá numa lixeira grande, num saco grande, junto com todo o resto. E esse resíduo orgânico eu passo a depositá-lo numa composteira. Composteira é um sistema que pode ser de caixas ou de baldes, eles ficam empilhados, usa-se 3 andares. Os 2 de cima são baldes digestores, onde eu deposito os restos de cozinha, que são esses resíduos orgânicos, os compostáveis. E junto desses resíduos eu deposito matéria seca, que pode ser serragem, que pode ser folha seca. E eu tenho que seguir essa regrinha de depositando esses 2 elementos, que na verdade eles são fontes de carbono e nitrogênio. E é essa combinação que faz a decomposição acontecer. E por que eu quero que essa decomposição aconteça assim? Porque ela gera um produto final que não é um poluente, como acontece lá no lixão. Ela gera um produto final que é um adubo, é o chamado humus, né? Se você tem esse sistema em casa como um minhocário, você também tem minhocas presentes no sistema, então gera um produto que é esse humus de minhoca, é um adubo, uma terra preta maravilhosa, riquíssima em nutrientes, e gera um outro produto que é um biofertilizante líquido. Então, são 2 nutrientes para a terra. Então, olha que coisa linda, assim, é quase poético. Por quê? A terra, ela te fornece alimentos. Então, você foi ali e colheu uma cenoura. Uma parte da cenoura que você não consumiu, você vai devolvê-la para a composteira, não para o lixo. Então, esse resíduo orgânico vai para a composteira. Depois de algum tempo, né, dentro dessa composteira, no processo de decomposição, ela vai virar alimento para a terra. Então, eu pego esse humus, esse biofertilizante e eu devolvo para a terra. Então, eu estou nutrindo a terra que novamente vai me gerar o alimento. Então, eu entro nesse ciclo. E o grande convite que toda essa crise que a gente está vivendo está nos fazendo é para entrarmos de maneira harmônica e respeitosa. Por favor. Eu resolvi usar o telefone da minha filha e acho que não foi uma boa decisão, porque eu não tenho... É um outro modelo de aparelho com o qual eu não tenho intimidade, sabe? Mas eu vou resolver isso aqui num instante. Pronto. Então, pessoal,
a gente precisa entender como é que nós vamos fazer parte desses ciclos de maneira harmônica. Como é que eu vou receber o que a Terra tem para me dar, mas numa troca de energia justa, eu devolvo, né, esse nutriente para ela. Porque esse ciclo, assim, isso que a gente pode chamar assim, de uma economia circular, ela não precisa ter fim. É um ciclo de vida, né? Onde eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Então, além de ser uma troca justa, é uma troca que ela pode se perpetuar. No modelo que a gente vive hoje, eu gosto de dizer que é um ciclo de morte. Porque você imagina, você extrai da terra, você consome e você joga fora. Aí, de novo, você volta lá, extrai, consome e joga fora. Então, ela é linear e, obviamente, ela é finita, né? É um modelo de escassez, porque é só uma questão de tempo para isso terminar. E é isso que está acontecendo. A gente tem hoje grandes áreas, né, que eram antes áreas produtivas, desertificadas. Os solos vão se empobrecendo no nível tal que nada mais cresce ali, porque não há essa devolutiva, não há essa proteção, né? Não há uma cobertura, não há um relacionamento de carinho, né? De troca de reciprocidade, de cuidado amoroso com essa mãe terra. Então a gente está só extraindo e não nutre. Não há descanso, né? Não há uma reposição. Então, a gente está fazendo esse convite, né? E a compostagem, ela é sim uma maneira, né, da gente entrar nesse ciclo, porque a gente experimenta essa relação. A gente sente esse gostinho de como é que a natureza funciona e como é que a gente pode fazer parte dela positivamente. Então, lembra que eu estava falando da regeneração, que a regeneração é gerar um saldo positivo? Então, esse saldo positivo, ele não precisa ser algo grandioso, não. Pode ser uma pequena transformação no seu dia a dia, né? Uma pequena mudança de hábito. Aí a gente tem várias coisas para citar, né? Você pode ter um consumo mais consciente. Você pode reduzir o consumo de plástico, você pode fazer escolhas por empresas que tenham mais responsabilidade ambiental, que tenham uma logística reversa, que você não precisa levar tanto plástico, tanta embalagem para sua casa, pelo menos não esse plástico que ele é de uso único, né? A gente pode adotar na relação conosco mesmo, nesse cuidado conosco, uma filosofia de descasque mais e desembale menos, né, onde eu vou estar consumindo mais produtos naturais, menos produtos industrializados, e aí o ganho é duplo, é um ganho para mim, na minha saúde, e é um ganho ambiental, por todo o resíduo que é gerado, né, desses produtos industrializados. Então a gente tem diversas maneiras. E particularmente eu gosto muito da compostagem, porque primeiro porque ela resolve esse problemão dos lixões. Vocês sabiam, gente, que assim, isso que parece muito inocente, esse resíduo orgânico que vai lá para o aterro ou para o lixão, dependendo, né, de onde a pessoa morar. No Brasil, infelizmente, existem muitos lixões, ainda muitos. Ele gera dois problemas. Primeiro, ele gera um poluente atmosférico, que é o gás metano. O gás metano, ele é 20 vezes pior do que o gás carbônico. Então, ele é o vilão quando a gente fala de aquecimento global. O gás metano, ele é esse cara aí que está prejudicando bastante. E esse lixão, né, esse resíduo orgânico lá nesse aterro, no lixão, ele também polui solo e água, porque ele penetra na terra através de um chorume que é tóxico. Porque como ele não é bem manejado, vocês imaginam que solo e água contaminado vai virar o quê? Isso volta pra gente aonde, pessoal? Isso volta em todos os alimentos, né? Então, tudo aquilo que a gente come vem contaminado pelo nosso mau hábito, né? Por aquilo que a gente está fazendo sem consciência. E aí não há nenhum julgamento, porque o fato é esse, é sem consciência. Tudo aquilo que a gente não para olhar com criticidade, a gente está fazendo ainda nesse movimento de repetição, né? A gente está agindo ainda dentro de um paradigma antigo. Agora, depois que a gente ouve falar, depois que a gente aprende, por qualquer caminho que seja, né? Depois desse nosso bate-papo, dessa partilha de hoje, toda vez que você pegar ali uma casca de banana e colocar no lixo, meu desejo é que você se lembre de mim. E fala, poxa vida, tem outra coisa que eu posso fazer com isso, eu posso fazer melhor, né? Eu quero fazer a minha parte. Então, esse movimento de compostagem doméstica, onde a gente traz essa autorresponsabilidade, também é muito lindo, né? Porque eu não fico esperando, eu faço com o meu. E a hora que eu faço com o meu, eu começo a inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então,
se esse momento servir, né? Se essa nossa partilha aqui servir para inspirar alguém a começar uma prática nova, né? Uma prática regenerativa, seja compostagem ou seja outra, já vai ter valido, né? Toda essa fala, todo esse discurso. Outra coisa muito legal que a compostagem permite, possibilita, é a criação de uma horta. A criação não, né? O início de uma horta. Porque as pessoas falam assim, então tá, né? Vou começar a compostar, fez sentido pra mim, né? Essa ideia bateu. E não pode bater só aqui na mente, a gente tem que abrir o coração, porque a gente só muda de atitude quando o conhecimento, ele cai no coração, né? E aí ele pode ser usado como uma sabedoria, aí as nossas mãos conseguem fazer diferente. Porque enquanto ele tá só aqui na mente, a gente não é tão movido, né? Mas a hora que cai aqui no coração, você já não consegue fazer muito errado mais, né? Então, o que a gente faz com esse produto que eu falei que ele gera, né? Gera adubo e gera biofertilizante. Aí as pessoas me falam, fui convencida, tô fazendo compostagem, o que eu vou fazer com o adubo? Olha a oportunidade que as pessoas estão tendo de começarem a sua horta doméstica. Então, você já tem um adubo. Você tem um nutriente que é considerado o melhor adubo, é o mais rico para suas plantas. Sabe o que você faz? Você pega um cantinho da sua casa e começa uma horta. Você não tem espaço nenhum, mora em apartamento, Ludmila. A gente faz uma horta vertical. Existem diversos modelos. A Ecos comercializa um, mas a intenção não é vender a da Ecos, não. A intenção é que, né, pode ser também uma das opções, mas existem diversos modelos de hortas verticais. Você faz ela com material reaproveitado da sua casa, com cano de PVC, com garrafa PET, em qualquer parede que bata sol. Você coloca esse você planta sua mudinha lá, você vai colher seu alface, você vai ter os seus temperos que você gosta ali na hora de cozinhar. E é inexplicável o prazer, né, de você ir ali colher um orégano na hora que você está cozinhando, você pegar um manjericão e colocar no seu macarrão. São essas coisas que não tem preço no nosso dia a dia. E é outra prática regenerativa. Então é isso, uma coisa vai puxando a outra. Né? A gente coloca o pezinho nessa trilha e aí várias coisas começam a surgir, várias pessoas que se interessam pelo mesmo assunto começam a trocar figurinhas com você. Então esse é um convite, né? Que a alma possa ser tocada para repensar como é que nós estamos atuando aqui neste planeta. A Thelma está dizendo... sim, nós estamos no Instagram, tem muita coisa, muita informação, muito disso que eu estou falando aqui, né? Mas com temas assim mais aprofundados. A ideia é mesmo que todos possam se reconectar. Eu falo que eu não descanso enquanto não tiver uma composteira em cada casa. E aí, não quer comprar, não tem problema não. A gente ensina a fazer. Tem um workshop gravado lá ensinando como fazer sua própria composteira. A ideia é que essa colaboração, né, ela comece a surgir com muita força e principalmente no sentido educativo. Eu falo que compostagem ele é um ato político. Por quê? As gestões municipais gastam fortunas para cuidar do nosso lixo. Somadas as despesas de todos os municípios no Brasil, tem-se um número assombroso de 31 milhões de reais por dia gasto com o transporte, com a gestão, com o cuidado, com o manejo do lixo. Então, imagina esse recurso aplicado em áreas assim que realmente poderiam gerar saldo positivo, ao invés de ficar cuidando do lixo que a gente não cuida. Então, assim, é um ato político, é um ato econômico, né? É uma mudança de atitude, é uma mudança de paradigma, é um ato ambiental, é claro, né? A gente tá se preocupando aí com a continuidade de uma forma saudável, né? Da nossa sobrevivência aqui. E ele é um ato educativo. É muito lindo a gente poder ensinar nossas crianças a fazerem diferente. Se a gente aprendeu de um jeito, né, que não estava muito legal, agora a gente pode ensinar de outro jeito. E aí, vou pegar o gancho da sua pergunta, Thelma, falando assim, as pessoas têm muito medo, muitos receios, um deles é que tenha mau cheiro, né? E a ideia da Ecos, ela é realmente descomplicar e desmistificar. Porque, assim, nós somos muito bons em dar desculpa quando a gente ainda não está convencido das coisas, né? Então, assim, os poréns, eles surgem aos montes. E antes mesmo que um estudo, né, seja feito. Então, a gente coloca todas as dificuldades na frente, porque mudar de atitude, gente, é sair da zona de conforto, né? Mudar de paradigma é chato pra danar. Você vai ter que repreender, fazer tudo de novo. Então, a gente coloca as desculpas na frente, sim. Então, eu quero contar pra vocês. Olha, os principais receios que vêm
sobre a compostagem. Primeiro é esse mesmo, de ter cheiro ruim. E aí eu vou contar que não tem cheiro ruim nenhum. Se tiver cheiro ruim na sua composteira, você pode me chamar que eu vou lá e te ajudo a resolver. Por quê? Não deve acontecer isso. Se você estiver fazendo o processo do jeito certo, eu falei agora há pouco, que é uma combinação de carbono e nitrogênio. Então, se eu estiver colocando, igualzinho a gente ensina, uma quantidade de matéria orgânica, o dobro de matéria seca, para essa mistura ficar equilibrada, para não ficar nem úmido nem seco demais. E isso não vai permitir que gere cheiro. As minhoquinhas, elas trabalham ali como super eficiência. Para quê? Para digerirem esse alimento mais rápido. Elas são grandes comilonas, então elas fazem o processo de decomposição acontecer com uma velocidade muito maior do que se elas não estivessem lá. Então elas são aceleradoras no processo, tá? Elas não são obrigatórias, mas elas fazem o processo ser mais rápido. Também não geram mau cheiro nenhum, né? Então, assim, é um processo muito límpido. Muitas vezes eu estou fazendo live aqui no quarto da minha filha e trago a composteira para cá e digo para as pessoas, gente, se tivesse cheiro ruim, não tava aqui no quarto da minha filha adolescente, né? Então, assim, a minha nenenzinha mexe lá na torneirinha para tirar o chorume, que é esse biofertilizante. Então, isso é mito. E é uma informação, assim, talvez de métodos antigos, né? Os nossos avós faziam um buraco no quintal e jogavam isso lá. E, às vezes, sem o manejo correto, sem a aeração correta. E aí, sim, poderia atrair bichos, né? Que essa também é uma outra dúvida, vai atrair bicho, vai atrair rato. A compostagem doméstica, ela é um sistema vedado, né? Essas caixas, esses baldes, eles se encaixam perfeitamente de forma que não há uma brecha, né, para um bicho, sei lá, para uma barata, qualquer outro bicho aí que as pessoas temam aparecer nesse sistema. Você vai deixar sempre tampado. Então, assim, eu falo que o grande trabalho que a gente tem enquanto ecos não é a produção da composteira, não é a venda, mas é essa consultoria que acontece no pós-venda, porque a ideia é que a compostagem dê certo. Porque se a gente precisa do mundo inteiro fazendo isso, uma pessoa que não der certo, a gente já sabe, né, que quando uma coisa não dá certo, a pessoa conta para muito mais pessoas do que quando dá, né? Então, se não der certo na casa dela, ela não vai falar para ninguém para fazer e, aliás, vai desanimar um tanto de outras pessoas que queriam. Então, eu tenho esse compromisso de fazer todas as composteiras darem muito certo, de todo mundo tirar o adubo muito lindo do chorume que está sendo produzido em todas as residências e que, com isso, outras ideias vão surgindo, né? Como eu disse, da horta vertical, de alimentação orgânica. Então, a questão do cheiro, ela é mito mesmo, tá? Como não dá cheiro, não tem como atrair bicho, exatamente. Se não tem cheiro ruim, os bichos não ficam interessados, né? Você pode mantê-la dentro da sua cozinha. Muita gente em apartamento, né, está adquirindo porque ela é um modelo compacto, então ela não ocupa espaço. Então, ela pode ficar ali na lavanderia, pode ficar atrás da porta da cozinha, aqueles banheirinhos que muitas vezes não é utilizado em apartamentos, né? Chamava DCE, antigamente não sei como é. Mas assim, tem uma amiga que colocou em cima do vaso, né? Aquele vaso lá não era usado, então a composteira fica lá em cima. Então, assim, são várias as possibilidades, com pouquíssimo espaço, dá pra gente começar a adotar essa prática. As pessoas têm também uma informação errada, assim, de que é um processo trabalhoso. Não é, você não precisa estar envolvido diariamente com a sua composteira. Você vai acumulando seus resíduos ali num pote de sorvete, sobre a pia, deixa ele tampadinho. A cada 3, 4 dias você vai lá, vira na composteira, cobre com matéria seca e pronto. Pode viajar, as minhoquinhas, elas dão conta do alimento que está ali, né, por um bom tempo. Então, assim, é uma mudança pequena, porém muito significativa de atitude, né? Quem faz sabe contar do quão gratificante é isso, né? Toda vez que você, em qualquer área da vida, né? A gente saber que a gente tá fazendo a coisa certa é muito gratificante. E como eu falei agora há pouco, enquanto a gente não sabe, tudo bem, mas a hora que você aprendeu, dói o coração. O dia que não dá pra você fazer, o que você vacilou, um dia veio um ajudante aqui em casa e ela colocou limões onde eu estava guardando a comidinha da minhoca. E limão não pode, quando você tem minhocário, a gente não pode colocar os alimentos cítricos. E aí eu perdi toda aquela comidinha, né, que ia pra ela, e de coração partido coloquei no lixo. Então, assim, a gente vive muito bem fazendo uma coisa de um jeito, né, mas a hora que a informação entra no coração, aí a gente tem que mudar. Patrícia tá dizendo aí que a composteira é vida. Eu sei que ela já faz há muitos anos, né, Paty? E é muito legal, assim, a gente ouvir esses depoimentos. E a grande maioria deles é positivo mesmo. E aí, gente, eu quero trazer uma outra reflexão, assim, sobre esse ato, né? Sobre essa compostagem, que é o seguinte. Deixa eu só abrir aqui pra ver se eu não pulei nada.
pulei não. Então, olha só. Eu venho trazendo muito um discurso, vamos dizer assim, que não é um discurso feminista, mas é um discurso valorizando a força do feminino. E isso para todas as áreas da nossa vida, não só para esse cuidado com o planeta Terra. Por quê? Parece que a humanidade ela veio orientada muito fortemente por uma energia masculina predominante, que é claro, né, teve muitos benefícios assim. Então, essa energia que foi a luta, essa energia que constrói, essa energia que modifica, né, essa força do para fora. E agora a gente está vivendo tantas crises, né, de diversas esferas, mas focando bem assim nessa crise ambiental, que talvez esteja nos mostrando que está precisando de um reequilíbrio. Estamos precisando trazer de volta essa força do feminino para esse movimento de regeneração, sabe? Esse movimento assim de colo, esse movimento de acolhimento, esse movimento de amorosidade, né? Em pensar nas consequências daquilo que eu estou fazendo. Então, essa força que abraça com mais responsabilidade, né? Com mais consciência, e a gente precisa trazer essa energia, não é só das mulheres, né? De todos os seres, é uma energia presente em todos e a gente precisa reconhecer o potencial transformador dela. Então, esse ato, né, de regeneração, esse olhar para a Mãe Terra, essa compostagem, essa horta que a gente começa a produzir, essa consciência na hora de fazer as compras, tudo perpassa essa energia do feminino. Que tudo isso a gente está falando o quê? De cuidado, né? A gente está falando de amorosidade. E essa energia que vem de encontro a essa Mãe Terra, né, que nós falamos no início. Então, que a gente possa fazer essa troca, né? Não deixando de lado todas as vantagens, né, e o aspecto positivo da força do masculino, mas quebrando alguns tabus da nossa sociedade e colocando em destaque, né, essas atitudes mais sutis, essas atitudes mais amorosas, que durante muito tempo foram consideradas menores, né, foram consideradas secundárias, mas que a gente possa olhar agora e ver com muita clareza como fizeram falta, né? E como a gente pode daqui para frente ditar esse novo tom, né? Essa nova forma de estar no mundo, com esse cuidado, com esse afeto de mãe. Tá certo? Gente, eu acho muito estranho fazer live sem estar com ninguém, assim, né? A troca faz falta, né? Quando tem mais alguém compartilhando a tela, parece que a gente fica sem o link, né? Para continuidade. E eu vou ver se a gente já tá partindo pro horário de encerrar. Que horas são? Já estamos, né, meninas? Falei muito. Eu preparei um encerramento assim bonitinho. Vou ler para vocês. Na verdade, vocês vão me perdoar, porque desde que eu me permiti ser muito livre, eu não estou mais com vergonha de fazer certas coisas, mesmo que eu não faça elas muito bem. Sabe? Eu acho que tudo é válido, né? Se é verdade, assim, da nossa alma. Então, tem uma música que eu acho muito linda e que eu achei muito pertinente, porque se a gente está falando de regeneração, a gente está falando de cura. E se a gente está falando de cura, essa música, ela fala muito disso. E ela fala primeiro dessa cura em mim, né? Então, ela chama exatamente Me Curar de Mim. É de uma menina linda que chama Flaira, nome diferente, Flaira Ferro. Quem quiser jogar no YouTube vai achar. Ela é nordestina, porque o sotaque dela é delicioso de ouvir, não sei de onde exatamente. Então vamos lá. É assim, olha. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro.
Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que me importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada do sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, e dói, dói, dói me expor assim. E dói, dói, dói despir-me assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Então, pessoal, meu desejo para essa noite é que a gente possa se curar. A gente possa se curar como indivíduo. A gente possa se curar enquanto famílias, enquanto comunidade. E que a gente possa se curar enquanto humanidade. E que nesse movimento a gente possa curar essa nossa Mãe Terra, que está tão machucada e que precisa muito desse nosso olhar amoroso, para que possa continuar nos acolhendo, como sempre fez. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e vamos encerrar com uma pequena oração de São Miguel, para que ele possa selar esse momento com toda a proteção, com o seu escudo, com sua espada de luz, cortando tudo em nós que não é de natureza crística e que nos impede de seguir o caminho da luz. Então, é aquele trechinho assim, ó, vocês devem conhecer. São Miguel à frente para me defender, São Miguel atrás para me proteger, à direita e à esquerda para me acompanhar, São Miguel abaixo para me sustentar, São Miguel acima para iluminar, São Miguel aonde quer que eu vá, pelo vosso amor eu peço por favor, protegei-me aqui e em todo lugar. Que São Miguel proteja todos nós, proteja o nosso planeta, que a sua chama azul envolva todo o nosso planeta Terra e todos os corações nessa mudança de atitude tão necessária e tão urgente. Gratidão, meninas, gratidão enorme. E assim a gente encerra. Boa noite a todos. Muito grata pela participação, pelos comentários fofos aí. Ganhei até elogio para vós. Oh, meu Deus, vocês são muito generosas. Um beijo.